Em uma época de reinos e desafios, em meio ao som de lutas e conquistas, surge uma história que ressoa até os dias de hoje. A história de Davi, um jovem pastor que se tornaria o rei de Israel, é uma ode à fidelidade e ao coração voltado para Deus. Como nos diz o Salmo 23: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É essa confiança que nos leva a refletir sobre a fidelidade de Davi e seu papel como salmista, aquele que trouxe esperança e restauração ao seu povo. Imagine Davi, o menor dos irmãos, escolhido para ser ungido rei em um momento inesperado. Ele não era o mais forte, nem o mais alto, mas seu coração era cheio de fé e coragem. Este é o Davi que precisamos conhecer. Um homem segundo o coração de Deus, que encontrou a sua força na adoração e na sinceridade. Esta jornada começa em Belém, onde Davi passou seus dias cuidando das ovelhas, mas seu destino estava prestes a mudar. Davi aprendeu a confiar em Deus nos campos abertos, enfrentando leões e ursos para proteger suas ovelhas. Esses momentos moldaram seu caráter e sua relação com o Criador. A luta não era apenas física, era uma batalha espiritual. E cada vitória o preparava para o que estava por vir. O desafio mais notável de sua juventude veio na forma de um gigante. Golias, um guerreiro filisteu, ameaçou o povo de Israel, e todos estavam paralisados pelo medo. Mas Davi, armado apenas com uma funda e 5 pedras lisas do riacho, acreditou que Deus estava com ele. Eu vou enfrentar esse gigante, ele exclamou, desafiando a descrença ao seu redor. A fé de Davi não estava em sua própria força, mas na certeza de que o Senhor lutava ao seu lado. E assim, em um momento de pura coragem e fé, Davi derrotou Golias. Essa vitória não apenas estabeleceu sua reputação como um herói, mas também nos ensina sobre a importância de confiar em Deus em nossas batalhas. Davi se tornou um símbolo de esperança, não apenas para Israel, mas para todos que enfrentam gigantes em suas vidas. Com o passar do tempo, Davi foi chamado a servir na corte do rei Saul. O jovem pastor agora se encontrava em um mundo de intrigas e desafios, onde sua fidelidade seria testada novamente. Apesar de ser elogiado como tocador de harpa e homem de valor, a inveja de Saul cresceu, levando a um conflito que mudaria o curso da história. Ao invés de se vingar, Davi escolheu a fidelidade. Ele fugiu, não por covardia, mas por respeito à unção que Saul ainda carregava. Em cada momento de perseguição, Davi escreveu salmos que expressavam seu desespero, sua esperança e sua adoração. Ele se tornou o poeta que soube traduzir sua dor em música, uma música que ainda ecoa em nossos corações hoje. Davi se refugiou em cavernas e desertos, cercado pela adversidade. A cada dia, a sombra de Saul o perseguia, mas Davi manteve sua fé em Deus. Ele não se permitiu ser consumido pelo medo, mas buscou a presença do Senhor nas horas mais sombrias. Ó Senhor, escuta a minha voz, clamava em seus salmos, expressando a vulnerabilidade de sua alma. Esses momentos de solidão foram cruciais. Davi não apenas buscou refúgio,
mas transformou sua dor em adoração. O Salmo 57, por exemplo, reflete sua luta e anseio por proteção. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, pois em ti confia a minha alma. Essas palavras nos lembram que, mesmo em meio às tempestades, Deus é nosso abrigo e fortaleza. Durante esse período, Davi não estava sozinho. Ele atraiu homens que também buscavam esperança e um propósito. Com eles, Davi formou um exército de destemidos que compartilhavam sua fé. Juntos, eles enfrentaram as adversidades, lutando por justiça e liberdade. Essa irmandade se tornou uma fonte de força e esperança, revelando o verdadeiro líder que Davi se tornaria. Cada batalha enfrentada não apenas fortaleceu o povo de Davi, mas também o preparou para o futuro. A sua fidelidade a Deus e sua coragem em momentos de crise foram as pedras fundamentais de sua liderança. Mas, como todos nós, Davi também tinha suas fraquezas. À medida que o tempo passava, Davi enfrentou sua própria humanidade. O pecado entrou em sua vida, levando-o a tomar decisões que o afastaram de Deus. A famosa história de Batseba, um momento de fraqueza que teria consequências devastadoras, revela que até os mais fiéis enfrentam suas batalhas internas. Mas a verdadeira fidelidade não é a ausência de falhas, mas a capacidade de se levantar e buscar a restauração. O profeta Natã foi enviado por Deus para confrontar Davi. Com coragem, Natã trouxe à tona a verdade que Davi precisava ouvir. Através da dor e do arrependimento, Davi reconheceu sua transgressão. O Salmo 51, escrito em meio a esse arrependimento, é uma expressão poderosa da busca pela restauração. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Essas palavras são um chamado à sinceridade e à fé em um Deus que perdoa. Em sua dor, Davi aprendeu que a verdadeira restauração vem da humildade. Ele se voltou para Deus, pedindo não apenas perdão, mas um novo coração. O clímax de sua história não é apenas a queda, mas a capacidade de se reerguer e redescobrir a graça de Deus. Essa mensagem de esperança é central para a nossa própria jornada. Davi não apenas buscou a restauração em sua vida, mas também na vida de seu povo. Ele se tornou um símbolo de esperança, lembrando-os de que, mesmo nas dificuldades, a misericórdia de Deus é sempre acessível. Ele uniu o povo, restaurando a fé e a esperança na promessa divina. Davi se tornou o rei que governou com justiça e amor, guiando o povo de Israel em adoração. Seu legado como salmista e rei é um testemunho da fidelidade de Deus e da capacidade humana de se recuperar das quedas. Através de seus salmos, ele expressou não apenas suas lutas, mas também sua profunda fé em um Deus que restaura. A coroação de Davi não foi apenas uma celebração de sua ascensão ao trono, mas uma confirmação da promessa de Deus. O Senhor escolheu Davi para liderar seu povo, não por causa de sua perfeição, mas por causa de seu coração. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração, como está escrito em 1 Samuel 16:7. Davi se tornou um rei segundo o coração de Deus,
não porque nunca errou, mas porque sempre voltou seu coração para Deus em busca de restauração. Como rei, Davi estabeleceu um novo padrão de liderança espiritual. Ele trouxe a Arca da Aliança de volta a Jerusalém, desejando que o povo experimentasse a presença de Deus em suas vidas. Davi compreendeu que o verdadeiro sucesso não está em conquistas materiais, mas em levar seu povo a adorar e servir ao Senhor. Em uma demonstração de adoração pura, Davi dançou diante do Senhor, celebrando a presença divina. Essa cena icônica nos lembra que a adoração deve ser autêntica e vinda do coração. Mesmo em sua realeza, Davi não se esqueceu de sua posição como servo de Deus. Ele era um exemplo de humildade, mostrando que, independentemente de nosso status, todos somos chamados a adorar. Mas a jornada de Davi como rei não foi isenta de desafios. Ele enfrentou rebeliões, traições e conflitos que testaram sua fé e liderança. Porém, em cada uma dessas adversidades, ele se voltou para Deus em oração, buscando sabedoria e orientação. A vida de Davi nos ensina que, mesmo quando a vida se torna difícil, a fidelidade a Deus é a chave para a vitória. Nos momentos de maior dor, Davi escreveu alguns dos salmos mais profundos. Sua vulnerabilidade e sinceridade nas páginas da Bíblia mostram que, mesmo os grandes líderes, como ele, lutam e sentem dor. Salmos como o 42 refletem seu anseio por Deus. Como o servo anseia pelas águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Esses versos nos ensinam que a verdadeira força vem da rendição à vontade divina. À medida que Davi envelhecia, ele se tornava um exemplo de fé e perseverança. Sua vida era um testemunho da fidelidade de Deus, que sempre esteve ao seu lado, mesmo em suas fraquezas. Davi não apenas deixou um legado como rei, mas também como o maior salmista da história de Israel. Ele nos ensina que, não importa quão longe possamos nos afastar, sempre podemos retornar ao amor e à graça de Deus. Antes de sua morte, Davi reuniu seu povo e passou seus últimos conselhos a Salomão, seu filho. Ele enfatizou a importância de seguir os caminhos de Deus e confiar em sua palavra. Se você buscar o Senhor, ele será encontrado por você, mas, se você o deixar, ele o abandonará para sempre. 1 Crônicas 28-9. Essa mensagem é um lembrete poderoso para todos nós sobre a importância de permanecer fiel, mesmo em tempos difíceis. O legado de Davi como salmista e rei continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Suas palavras ressoam em nossos corações, trazendo esperança e restauração. Como Davi, somos chamados a ser fiéis em nossas jornadas, reconhecendo que a verdadeira força vem de confiar em Deus, não em nossas próprias capacidades. Portanto, ao refletirmos sobre a fidelidade de Davi, que possamos nos lembrar de que, independentemente de nossas falhas e desafios, o amor de Deus sempre nos chama de volta. Ele é o Deus que restaura, que levanta, que traz esperança. Que possamos, assim como Davi, ser conhecidos como pessoas segundo o coração de Deus. Se você foi tocado pela história de Davi, lembre-se de se inscrever no canal Voz de Paz,
deixar seu like e compartilhar este vídeo. Que a mensagem de fidelidade e restauração ressoe em seu coração e que você encontre sempre a esperança em Deus.